A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e professores. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez. Estamos caminhando e já chegando, já próximo ao final da nossa revista Os Milagres de Jesus. Que Deus vos abençoe em tudo e mais uma vez estamos juntos aqui para mais uma aula. Desta feita é o estudo de número 9, tá ok? Onde Jesus cura um homem com hidropisia, ou o homem com a famosa barriga d'água. Este é o 32º milagre de Jesus. E na página 55 a gente já tem este tema: Jesus cura um homem com hidropisia. Talvez para você seja uma novidade, até um espanto esse nome, né? Hidropisia. Mas é uma doença bem comum nos dias de hoje. E, como sempre, eu destaco os objetivos da lição. Em cada uma delas há objetivos específicos que eu e você precisamos conhecer para, assim, elaborarmos o nosso plano de aula a ser ministrado à igreja. E o professor tem, por força da função que exerce, trazer respostas firmes ao aluno, com convicção, tirando suas dúvidas e muitas vezes, amado irmão, esclarecendo seus questionamentos. Pensando nisto, é que colocamos em todas as lições que estamos estudando os objetivos de cada uma delas. Eu penso que muitos dos irmãos não ouvem ou não assistem a aula até o final, não têm esse cuidado, mas é importante você assistir às nossas aulas para que você consiga extrair os objetivos principais de cada estudo, para que você possa transmitir à igreja com firmeza, com sabedoria, o objetivo de cada lição. Como eu sempre tenho dito, não é apenas dar a lição por lição ou ler a aula durante a escola bíblica dominical. A leitura da revista, ela é feita em casa. E na igreja, na escola bíblica dominical, a gente extrai os pontos mais importantes para discutirmos em cada uma de nossas aulas. Neste estudo de número 9, na página 55, colocamos 3 objetivos importantes deste estudo. O primeiro objetivo é entender sobre hidropisia física e a espiritual. O segundo objetivo é aprender sobre rituais e tradições do Shabat. Por último, o terceiro objetivo é saber por que Jesus aboliu o sábado. E aí eu penso que este último objetivo, ele traz assim bastantes questionamentos para a igreja e que muitas pessoas às vezes não conseguem responder com clareza. Mas nesta lição nós vamos abordar isso e aí vai ficar mais fácil para você trazer para a igreja e daqui para frente acrescentar em seu conhecimento, ok? Na página de número 56, temos a introdução à lição e o significado e contexto bíblico de todo esse milagre. Nos ensinamentos de Jesus e seus milagres, queridos, sempre há uma linha tênue entre físico e espiritual. Jesus sempre realiza seus milagres abordando a questão física e a questão espiritual. Sempre ele aborda esses dois aspectos. Não é só apenas realizar o milagre, mas é realizar um milagre com um objetivo específico. Neste estudo não é diferente dos demais. Às vezes fica semelhante um estudo para com o outro, justamente pela questão em que Jesus realiza o milagre.
o milagre por si, eles são distintos e acontecem, em sua maioria, em lugares diferentes. Mas o objetivo principal de Jesus não é apenas a realização do milagre. E aí a gente observa que, imagine a seguinte cena: você dando aula na escola dominical, a sala ou a igreja lotada, cheia, e um aluno levanta a mão e pergunta: professor, que doença é essa? Hidrópico. E você, com cara de alegria, para não dizer o contrário, né? Com aquela cara de preocupação ou aquela cara de vixe, me pegou, responde para o aluno: olha, sabe que eu não sei? Pensa, professor. O aluno vai olhar para você e vai pensar em seu coração: que professor é este que não sabe o que está falando? Pensando nisto, como é um termo, uma enfermidade com um nome estranho ao nosso dia a dia, eu trouxe para nós aqui alguns conceitos e abordei de uma forma bem profunda este tema para a gente poder saber, conhecer e poder transmitir à igreja com segurança. Por mais que o nome seja estranho, esta é uma enfermidade bem comum nos dias de hoje. Veja bem, na Bíblia Sagrada, hidropsia ou hidrópsia significa um inchaço anormal do corpo causado por excesso de líquido. É uma condição médica antiga que hoje conhecida como edema, ou então ligada a problemas renais, cardíacos ou hepáticos. O termo, ele aparece em Lucas capítulo 14, versículo 2. E é exatamente onde Jesus cura um homem hidrópico. E o interessante na realização deste milagre é que Jesus mais uma vez realiza o milagre em um dia de sábado, demonstrando aqui, irmãos, a sua misericórdia e questionando também a rigidez da lei, ensinando que cuidar da vida é mais importante que rituais. Como nas lições anteriores, em alguns milagres que Jesus realizou, havia, este questionamento: por que ele cura no dia de sábado e não respeita o dia de sábado? E Jesus vem confrontando a rigidez dos fariseus. Veja bem, o nome é estranho ao nosso dia a dia, mas a doença é bastante conhecida e ela é chamada de barriga d'água, ok? No comentário e na introdução, na página de número 56, nós começamos com sempre a leitura bíblica que no nosso estudo está como texto áureo. O texto está em Lucas capítulo 14, versículo 1 e 4, que diz o quê? Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Versículo 3. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Versículo 4. Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, o curou e despediu-se. Meus queridos irmãos, ao observarmos a Bíblia Sagrada, nós podemos constatar que a maioria dos milagres de Jesus foram milagres de cura, ok? Isso é líquido e certo. Jesus não queria ser popular ou satisfazer as pessoas que assistiam. O milagre da cura, ele além de proporcionar
a cura física e aliviar o sentimento da pessoa, tem um significado muito maior que aponta Jesus como o Cristo, o Messias que tem toda a autoridade no céu e na terra. Vimos isto em lições anteriores. O significado de todos os milagres de Jesus era, essencialmente, professor, que o reino de Deus estava se manifestando, conforme o que lemos no texto de Mateus 12, 28, que diz assim, versículo 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Veja bem, os milagres, eles apontam para o domínio total de Jesus sobre todos e sobre tudo, sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico, tudo isso se curva perante Jesus e a sua palavra. E aí, sejam esses problemas ou enfermidades, demônios, natureza, morte ou vida, seja o que for, certo? Portanto, os milagres de Jesus não são para a glória própria, para ele ser popular, para satisfazer vontades e desejos humanos, mas, pelo contrário, chamar o homem ao arrependimento, para que ele saia da vida de pecado para uma nova vida. Na página 57, lá em número 1.1, nós vamos entender um pouquinho sobre o contexto do milagre. Veja bem, este milagre é um dos exemplos de sua compaixão e poder, confrontando os fariseus sobre a aplicação da lei no Shabat, ou Sabá, que significa descanso em hebraico, e é o dia sagrado, o dia sagrado semanal no judaísmo, celebrado do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Qual a implicação espiritual além do sentido literal? Veja bem, nós sabemos que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado, os mormons, os testemunhas de Jeová e outros por aí. Mas entendam uma coisa, alguns intérpretes veem na hidropisia uma metáfora para a hidropsia espiritual. Lembra que eu falei daquela questão que Jesus sempre realiza o milagre, tratando da questão física, mas mostrando e trabalhando também o espiritual? Aqui, os intérpretes, eles veem nesta enfermidade uma metáfora de Jesus para que ele trabalhasse a hidropsia espiritual, que na concepção deles é um egoísmo e que as pessoas buscavam a Deus apenas por interesses pessoais, como nós vimos já em algumas afirmações de Jesus, né? E essas pessoas o buscavam por milagres, em vez de transformação espiritual. As pessoas queriam, muitas vezes, no seu desejo desenfreado por coisas ou as chamadas bênçãos materiais, né? Eles queriam realizar apenas a sua vontade, a sua necessidade, o problema daquele momento, né? E a gente vê isso também nos dias de hoje. As pessoas vão à igreja, participam de campanhas A, B ou C, apenas interessados em receber a bênção, não no interesse principal de buscar a Jesus e de conhecer a sua verdade. E nesta busca que hoje nós chamamos, né, das campanhas de prosperidade, nas campanhas até mesmo de família, que
muitos de nós fazemos, as pessoas vão às reuniões, vão aos cultos, vão à igreja em busca de resolver os seus problemas, né? E essas campanhas da prosperidade e outras que acontecem por aí nos arremete exatamente para os milagres de Jesus, quando ele afirma: vocês me procuram por causa do milagre. E o interessante é que Jesus realiza um milagre, ele trabalha no físico, mas ele trabalha também no espiritual. Ok? Em resumo, o homem hidrópico na Bíblia era alguém com um inchaço severo por acúmulo de água. E sua cura por Jesus simboliza a importância, queridos, aqui, da misericórdia e do cuidado com a vida acima da lei meramente ritualística. Como sabemos, os fariseus, né, eram aqueles exigentes da prática da lei e muitas vezes não, na maioria, né, sem misericórdia. Eles trabalhavam de uma forma terrível na exigência da lei. E Jesus os confronta, né, realizando um milagre no sábado, quando os fariseus exigiam a guarda do sábado. Veja bem, o sábado, do hebraico Shabbat, significa literalmente descanso, cessação ou interrupção. No judaísmo, é o dia sagrado de descanso semanal que celebra a finalização da criação, baseando-se no relato bíblico de que Deus descansou no sétimo dia. E aí é interessante que o seu significado espiritual é uma dedicação à família, né? Quando eles falam da guarda do sábado, está intrínseco aí a questão da dedicação à família, à oração na sinagoga e ao enriquecimento espiritual, desconectando-se das preocupações materiais do trabalho. Este era o objetivo da guarda do sábado. Existem também, embutido nesta guarda do sábado, as proibições, e além das proibições, vai também a tradição judaica elenca 39 categorias de atividades proibidas, chamadas de melachot, ou sabat melachá, que significa domínio sobre o mundo espiritual. Ao contrário do conceito moderno de trabalho que temos hoje, ou seja, esforço físico, né? No contexto de Shabbat Melachá, é definida como um ato que demonstra domínio sobre o mundo material, um ato de criação ou de finalização de um processo que inclui cozinhar, dirigir, usar eletricidade ou eletrônicos como celulares ou computadores, carregar objetos em áreas públicas e realizar transações. Não era simplesmente a guarda do sábado. Existem aí, nesta guarda do sábado, 39 elementos de proibição. Esta prática tem em seus rituais e tradições o acendimento das velas. O Shabat é iniciado pelas mulheres da casa, que obrigatoriamente acendem velas pouco antes do pôr do sol, na expectativa de que esta prática trouxesse luz e paz ao lar. Beleza? Existem também as refeições festivas, que incluem o Kiddush, que é a bênção sobre o vinho e a partilha
desculpa. E a partilha do shalat, que é um pão traçado. É um pão traçado, a gente tem deles por aí, nas padarias a gente encontra mais ou menos um modelo, né? Que é um pão traçado que simboliza a porção dobrada de maná recebida pelos israelitas no deserto. Então, a prática dos fariseus, ela vai além da simplicidade da guarda do sábado. Não, vamos guardar o sábado. O sábado é um dia que a gente não faz nada, mas vai além do não fazer nada. Existem aí embutidos rituais que são obrigatórios, né, na guarda do sábado, e tem aqueles elementos que são proibidos praticar durante a guarda do sábado. Veja bem, na saudação entre eles é comum utilizar a expressão Shabbat Shalom, que deseja ao outro um sábado de paz e completude. Outra coisa, o Havdalah é uma cerimônia realizada no sábado à noite que contém vinho, especiarias e uma vela trançada, marcando a separação entre o dia sagrado e a nova semana. Veja bem, em Israel, o Shabat altera significativamente o cotidiano das pessoas e a maioria do transporte público para. O comércio fecha e muitos hotéis, inclusive isso, olha que absurdo, e muitos hotéis utilizam o elevador de Shabat que para, queridos, em todos os andares automaticamente. Qual o objetivo? Para evitar, olha só que absurdo, para evitar que os religiosos precisem apertar botões no elevador. Imagina, o elevador já é programado para parar em todos os andares, para evitar o esforço de apertar o botão na escolha do andar que a pessoa deseja. Olha só, num sábado, em casa de um fariseu, Jesus curou um homem que tinha o corpo todo inchado. Na prática da guarda do sábado, além das proibições, havia também as obrigações. Como eu disse anteriormente, a prática do acender a vela tinha que ser uma vela traçada, né? Dobrada, né? Uma vela, como se você pegasse duas tiras de pano e entrelaçasse uma à outra, demonstrando aí fartura, demonstrando aí abundância, né? Porção dobrada, e por aí vai, né? E interessante saber que as proibições, as pessoas não realizavam obra alguma, entre aspas, né? E aí, o que acontece neste estudo é que em um sábado, na casa de um fariseu, Jesus curou um homem que tinha o corpo todo inchado. Olha só, na página de número 58, lá no número 1.2, nós vamos tratar aí da explicação da cura e o seu significado. O texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 1 a 6, diz assim: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E respondeu-lhes depois: Qual será de vós que, caindo-lhe num poço em dia de sábado,
o jumento ou o boi e o não tire logo? Pergunta interessante, né? E o que acontece aqui quando Jesus faz esta afirmação, esse questionamento? Não responderam nada. Por que eles não responderam? Escute só. Esta doença, hidropisia, era vista como uma maldição e trazia grande sofrimento, tornando o doente socialmente marginalizado. Dentro deste contexto, professor, o sábado é interessante. Veja bem, Jesus estava num jantar na casa de um fariseu que era um líder religioso. E aí você sabe a história do fariseu, né? E aí aquele povo ali reunido, os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no sábado, dia proibido para trabalho. Jesus então questiona os religiosos se era lícito curar no sábado. Aí eles ficam calados, obviamente, eles não vão responder, né? E aí, ao se calar, fica evidenciada aí a hipocrisia dos fariseus. Jesus então toma aquele homem, cura e o manda embora, demonstrando o quê? Primeiro, autoridade e segundo, compaixão. E qual a lição, professor, que Jesus deixa aqui neste momento? Óbvio, ele demonstra que além da cura física, existe o quê? A compaixão. E deixa claro neste momento que era a compaixão versus o legalismo dos fariseus. Jesus vai ali para poder estabelecer um ponto base e uma diferença entre a verdade e a hipocrisia. Olha só, Jesus ensinou que o cuidado com a vida e a dor humana é mais importante que regras religiosas rígidas. Havia ali claramente, podemos observar isso, a hipocrisia religiosa. E ao comparar a cura com o resgate de um boi ou jumento num poço, ele expôs como os religiosos valorizavam mais seus bens do que a vida de um semelhante. Fazendo um paralelo entre a doença física e a hidropisia espiritual, o inchaço físico, que simboliza o inchaço espiritual do egoísmo, do orgulho, a falta de amor, e tudo isso impede o fluxo da graça de Deus. E é uma doença que Jesus também veio curar em nós. Por isso que, quando você observa os milagres de Jesus, e aí eu estou sempre frisando isso, não é um milagre por milagre, é um milagre com objetivo, aqui de demonstrar que aqueles fariseus estavam mais preocupados com os seus bens, com os seus interesses, do que com a vida do semelhante. E Jesus faz isso. Olha, se cair um animal teu lá no buraco, se cair um boi, uma jumenta, uma vaca e etc., você não vai lá, você vai esperar o outro dia para ir lá socorrer? Obviamente que os fariseus não iriam fazer isso, né? Eles não iriam esperar o outro dia. Mas em relação ao ser humano, eles exigiam esse tipo de comportamento. Em resumo, analisando todo esse contexto da história, essa explicação da cura e seu significado, nós chegamos à conclusão que a cura foi um ato poderoso de Jesus que desmascarou a falta de amor dos líderes religiosos e revelou aí o verdadeiro propósito da fé. A misericórdia e o amor ao próximo
libertando tanto o homem da doença, quanto os religiosos de sua própria religiosidade superficial. Ok? Na página de número 59, no ponto número 1.3, nós vamos ver o contexto da mudança do sábado. Porque eles alegam que tem que guardar o sábado, mas nós não guardamos, nós guardamos o domingo. Tudo isso tem um porquê, professor. De repente você não tem esta resposta. Mas foi no tempo de Cristo e tal, e você não consegue trazer com clareza. Mas preste bem atenção. A cura do homem hidrópico é mais um exemplo bíblico, não apenas da manifestação do poder de Jesus, como também o poder sobre as enfermidades, mas também um exemplo bíblico de que, da sabedoria de Cristo, ele faz triunfar sobre os adversários a sua obra e o seu reino. O custo do discipulado, em que Jesus alerta a multidão de que segui-lo exigia abnegação, entrega e esforço, carregando a sua cruz, né? Como a gente vê que quando ele afirma, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele usa exemplos de construir uma torre e de um rei indo para a guerra para ensinar a avaliar o custo total que envolve renunciar a tudo descrito lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Veja bem, Jesus cura um homem no sábado, na casa de um líder fariseu, questionando o legalismo. Veja bem, Jesus observa que a busca por honra era importante, mas ele ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e não na autopromoção. Professor, o convite desinteressado em Lucas 14, 12 a 14, no qual Jesus aconselha a convidar para festas não amigos ricos, mas os pobres, aleijados e cegos, aqueles que não podem retribuir. E aí ele ensina que a verdadeira recompensa virá de Deus na ressurreição. Por quê? O convite a um amigo para uma determinada festa implicava explicitamente no sentido de que aquele que foi convidado agora, ao realizar uma festa, convidaria também o seu amigo que o convidou. E em Lucas, no capítulo 14, nos traz aí uma reflexão extraordinária. No versículo de número 12 diz assim: e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, versículo 13, melhor dizendo, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Versículo 14, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Qual era a prática dos fariseus? Davam uma festa, chamava aqueles ricos e importantes para a sua festa, com o objetivo de que, na festa deles, eles também seriam convidados, ou seja, uma troca. Aí Jesus mostra que você está fazendo isso com interesse de ser recompensado futuramente. Sabe aquela história que a gente faz hoje, né? Fulano vai casar. Ele me convidou. Beleza, me convidou porque quando eu for casar, ou quando alguém da minha família for casar, obviamente implícito está
de que eu o convidarei para a festa. Ou seja, ele te convida agora na esperança de que será também convidado futuramente. E Jesus dizia, olha, vocês aplicam a rigidez da lei pensando em recompensa para vocês. Agora vai lá, chama os cegos, os coxos, os pobres, os aleijados, os enfermos, né? Porque esses não têm como te recompensar. E se você o fizer isso, demonstrando aqui Jesus que estava preocupado com o seu semelhante, com a vida humana, com a vida das pessoas, que a recompensa ao tratar bem, ao curar, ao cuidar do outro, seria uma recompensa guardada para a eternidade. Ok? Lucas então traz para nós essa reflexão extraordinária que ao ler a lição e se debruçar sobre o estudo de número 9, na cura de um homem hidrópico, você vai conseguir perceber isso, entender isso e extrair aqui os pontos importantes para você trazer para a compreensão da igreja. Ok? Já caminhando para a nossa conclusão, na página de número 60, existe uma pergunta, e é a pergunta que não quer calar. Por que Jesus aboliu o sábado? Lucas 14, 1 a 4, já lemos lá no início, né? Quando diz que Jesus respondendo aos doutores da lei e aos fariseus, é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e não respondeu nada. Jesus toma aquele homem e o cura. Veja bem, Jesus aboliu o sábado como? O sábado era uma sombra das coisas que haviam de vir. Não há mais dia do sábado, que terminou lá na cruz. Se as pessoas querem guardar o dia de sábado, como acontecem nos dias de hoje, elas deveriam também guardar toda a lei levítica, sem perder, querido, um só detalhe. Deveria voltar a praticar sacrifícios de animais, deveriam voltar a praticar todas aquelas coisas que são descritas lá no livro de Levítico. Quando começa a acontecer a ascensão do cristianismo, a conversão de Constantino e a sua influência levaram o cristianismo a se tornar a religião dominante naquela época, e absorvendo então os costumes e dando um significado cristão ao domingo, que já era o dia da ressurreição de Cristo para os cristãos. Olha só, observando os concílios e tradições, quando ocorre o primeiro concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, outros eventos eclesiásticos que reforçaram o domingo também acontecem, por exemplo, como o dia da adoração cristã, formalizando aqui a mudança do sábado, o sétimo dia, para o domingo, o primeiro dia da semana. Como dia de guarda é estabelecido o dia de domingo. Então isso vem estabelecido lá no concílio, né, assim que Constantino se converte ao cristianismo, então há esta mudança do sábado, né, como sétimo dia, para o domingo, o primeiro dia da semana, em que seria o dia que se deveria guardar. Jesus vem e quebra princípios de homens, reafirmando que o espiritual é o mais importante. Em todos os milagres de Jesus, você vai ver Jesus fazendo esta semelhança entre físico e espiritual.
e sempre demonstrando que o cuidado com o homem, o cuidado com o semelhante, o cuidado com o ser humano é o mais importante do que leis rígidas de que nada servem. Beleza? Bom, concluindo este estudo e trazendo à baila esta questão do sábado, que você pode esmiuçar lá na leitura do estudo, precisamos saber que o estudo das Escrituras, queridos, é um campo fértil, não somente para assuntos teológicos, mas também para outras áreas do conhecimento humano. Ao contemplarmos o texto bíblico que descreve o milagre realizado por Jesus em um dia de sábado, somos aí, obviamente, levados a uma reflexão mais profunda, que transcende o contexto da tradição religiosa de seu tempo e adentra no âmbito da compaixão humana. Do ponto de vista médico, veja bem, a cura do homem hidrópico é apenas um alerta sobre a importância do quê? Do autocuidado. Convida-nos a ficar atento às doenças que podem levar ao quadro de hidropsia, tal como a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, e elas são frequentemente resultantes de quê? De hábitos de vida, também de condições de saúde inadequadas, né? Alimentação desregrada, comportamentos, como disse, inadequados, né? E isso, a lição também nos traz esta preocupação e esses cuidados com a nossa vida também devem ser prevenidos, devem ser guardados, essa advertência deve ser guardada. A lição, então, vai nos trazer a misericórdia de Jesus quando ele cura um homem com hidropsia, o confrontamento com os fariseus, porque Jesus faz a cura em um dia de sábado e ele os questiona: é mais importante guardar o sábado com leis e costumes religiosos exigentes ou cuidar do ser humano? Quando Jesus faz a afirmação de que se o seu animal, você que guarda o sábado e é exigente com a lei, se o seu animal cair num buraco num dia de sábado, você vai deixar ele lá até o dia seguinte para depois você ir lá e resgatá-lo, ou você vai na mesma hora e resgata? Então, o que Jesus estava demonstrando é que o interesse daqueles fariseus era extremamente pessoal, era o vem a nós, no vosso reino, nada. Mas Jesus aí confronta-os e desperta que a misericórdia e o amor devem estar em primeiro lugar. E a prática do bem, a prática do amor, a prática da misericórdia, a prática da doação deve estar em primeiro lugar, sem pensarmos em recompensa. Vou fazer para aquele, porque aquele dali pode me trazer algum benefício. E Jesus vai e confronta isso. Faz com os pobres, faz com quem não tem nada, com quem não tem condição nenhuma, né? Faz com estes, porque aí eles não ficam presos na condição de ter que retribuir a você aquilo que você fez a eles. Mas, melhor que isso, eles terão um galardão no reino dos céus. Então, concluindo aqui este estudo, precisamos saber que o estudo das Escrituras realmente, irmãos, é um campo fértil, porque nos traz conhecimento, vai trabalhar o nosso espiritual e nos despertarmos também para o cuidado com a nossa vida, com o material, com o físico, o cuidado que devemos ter uns com os outros, a compaixão que devemos ter com a vida humana. Do ponto de vista médico, a cura do homem hidrópico é um alerta importantíssimo para nós.
Importantíssimo. A gente vai entender que Jesus trabalha o físico e trabalha o espiritual, mas trabalha também a mente e o coração dos fariseus hipócritas. Ok? Muito bem. Dito isto, que você tenha uma excelente aula, um bom aprendizado e que o Espírito do Senhor possa te conduzir a uma boa aula e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e na vida da igreja. Observe os aspectos importantes da lição, a cura do hidrópico, observe que a comparação entre a hidropisia física e a espiritual, o inchaço físico com o inchaço de conhecimento, sem graça, sem Espírito Santo, sem misericórdia. Aprenda que os rituais e tradições do Shabat são nada diante da graça e a misericórdia do Senhor. Guarda o sábado com proibições, mas cheios de superstição. E, por outro lado, Jesus aboliu o sábado, né? Principalmente a partir de Constantino, quando ele coloca por terra a questão da guarda do sábado. É mais importante você guardar o sábado e deixar o outro perecer, ou você vai, porque é sábado, ajudar o outro a se recuperar, a cuidar, a usar de misericórdia? Não é? Então a gente tem que pensar nisso. O estudo vai te propiciar trazer um conhecimento sobre esta enfermidade do nome estranho, hidropsia, mas que é algo comum nos dias de hoje, que é a chamada barriga d'água, aquele inchaço que dá, muitas vezes nas pernas, que são resultados de problema renal, problema cardíaco, e são coisas que nós devemos ter esse cuidado, que muitas vezes não temos, né? Não cuidamos da nossa saúde, né? Não cuidamos da nossa vida. Então, este estudo traz também este adendo, a gente se preocupar com o outro, amar o outro, mas também nos preocuparmos conosco e nos amarmos também ao ponto de cuidarmos da nossa vida como deve ser feito. Que você tenha uma excelente aula, um bom aprendizado, que o Espírito do Senhor te direcione nesta aula, que a igreja seja abençoada. Não esqueça de combinar com o seu pastor o momento e a forma de fazer a oração. E a oração deste estudo é por milagre físico, por cura, né, de alguma enfermidade na nossa vida, mas é também um chamado à oração por cura espiritual. Ok, professor? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, receba um grande abraço aqui do pastor Everlake da nossa igreja sede. Fique na paz do Senhor e até a próxima.